A paz, Senhor, povo de Deus, bom dia para todos. Eu quero, neste momento, falar a respeito de um assunto muito importante. Louvado seja Deus. A respeito da palavra de Deus, onde nos mostra a existência do mal, a existência de Satanás. Que tem muitas pessoas, e até crentes então, né, muitos crentes que dizem que diabo não existe não, Satanás não existe não. É invenção das pessoas, mas a Bíblia descreve a respeito de Satanás, a respeito que o diabo existe. Então, nesta manhã eu quero dar um pequeno ensinamento a respeito disto, para que venhamos ter mais cuidado, porque o diabo existe e veio para roubar, matar e destruir. Tá certo? Louvado seja Deus. A Bíblia descreve Satanás como um anjo caído, né? A palavra de Deus já descreve o diabo como um anjo caído. Quando foi criado, recebeu unção de querubim da guarda. Quando ele foi criado, ele recebeu, era um anjo de Deus, recebeu a unção de querubim da guarda, sendo o chefe de todos os demais anjos. Então a posição dele lá no céu, com Deus, ele era o chefe de todos os outros anjos. E tinha acesso à presença de Deus, e era chamado de filho da manhã, estrela da manhã, né? Ele tinha acesso à presença de Deus e era chamado por Deus, viu? Chamado por Deus de filho da manhã e estrela da manhã. A palavra Lucifer significa cheio de luz, né? Então, o nome dele era Lucifer, que significa cheio de luz. Lucifer era coberto de pedras preciosas e andava no brilho. Ele era coberto de pedras preciosas. Isso nos diz a palavra de Deus. E andava no brilho delas, né? Ele andava no brilho delas. Glória a Deus. Ele era perfeito em sabedoria e em formosura. Tanto era perfeito em sabedoria como também em formosura. E foi ungido para proteger, tendo sido estabelecido no monte santo de Deus. Ele foi ungido de Deus, foi ungido por Deus, né? No monte santo de Deus, e foi estabelecido, tendo sido estabelecido no monte santo de Deus. No capítulo 28, versículo 12 a 17, no livro de Ezequiel, encontramos uma descrição completa da figura de Satanás, onde se pode compreender a sua posição diante dos demais anjos. Lucifer foi assim até que se achou iniquidade nele, né? Ele foi assim até que se achou iniquidade nele. Essa iniquidade se deve basicamente ao orgulho. Então, ele foi assim até que entrou o orgulho nele. A iniquidade do orgulho, que é um pecado. Pois ele desejava no seu coração ficar acima das estrelas e estabelecer um trono acima do trono de Deus. A inveja, o desejo de ser maior do que Deus, ser superior a Deus. O Deus sei o quê? Que tinha feito ele. É desta forma, isso acontece quando muitas pessoas começam a se orgulhar, começam a ter inveja de alguém, começam a querer tomar a cadeira de alguém, tomar o trono de alguém, querer o que as outras pessoas têm. Isso aconteceu com Satanás e isso fez com que entrasse o orgulho no coração dele, querendo ser acima de Deus, ou querendo um trono acima do trono de Deus. Desejava, no mínimo, ser semelhante ao Altíssimo, né? Diz a palavra de Deus. Queria assumir o trono de Deus e o seu lugar. Por isso foi expulso dos céus, com todos os seus seguidores. Em referência a Lucifer, o profeta Isaías diz o seguinte. Vamos ver o que diz na palavra de Deus. O profeta Isaías falando a respeito dele. Diz assim, no capítulo 14, versículo 12 e 15. Isaías 14, versículo 12 e 15. Como caíste desde o céu, ó Lucifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração,
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sob as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Glória a Deus aqui, depois que ele começou a desejar ser maior do que Deus, Deus determinou, como diz aqui, a continuação do versículo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Lucifer foi lançado por terra, levou com ele grande parte dos anjos, tornou-se diabo ou Satanás, e os que o acompanharam se tornaram demônio. Então a gente vê aqui a palavra de Deus, a punição de Satanás foi ser lançado por terra. E ele levou a terça parte dos anjos, né? Uma grande parte dos anjos que já estavam concordando com ele, já estavam do lado dele. Isso a gente vê hoje nos dias atuais. Pessoas que se levantam contra alguém, pessoas que se colocam na posição, quer tomar a posição de alguém. Isso a gente vê todos os dias, né? Isso é na empresa, isso é na política, isso é na igreja, isso é na comunidade. E nós temos visto isso a cada dia. Pessoas que começam a invejar, começam a desejar tomar a posição do outro e termina sendo punido de uma forma ou de outra pelo nosso Deus. Louvado seja Deus. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim a palavra de Deus: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Louvado seja Deus. Então, nesta manhã, meu amigo, aí está a descrição de Satanás e a condenação, a determinação que Deus jogou ele por terra, porque um dia almejou tomar a posição de Deus. Então, é uma mensagem para você nesta manhã. Não tenha inveja de ninguém, não. Não queira tomar a posição de ninguém, não. Se Deus colocou você no lugar de honra, permaneça honrando a Deus, que você vai permanecer até a vinda de Jesus. Glória a Deus. Amém. E muito obrigado.